Deus amado, o Lucão orou nos abençoando, a pastora orou nos abençoando. Eu tenho certeza que nós já estamos abençoados. Por isso fala conosco agora. O meu pedido é que o Senhor me use como instrumento em Deus, irmãos. Amado, que todos, do menor ao mais experiente, do que tem mais tempo de igreja, do que entrou pela primeira vez por dentro dessas portas, o Senhor venha nos abençoar. O Senhor venha derramando o teu poder, da tua glória, da tua unção sobre nós, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Você deu uma olhada aí como é que está o pisante hoje? Glória a Deus. Como é que Deus tem abençoado isso? Amém. Olha que glória. Estamos quase vencendo. Amém? A cada dia, a cada etapa é uma vitória para nós, porque tem que ser comemorado. É com muito esforço, é com muito suor, mas tem valido a pena. Se você tem vindo nos abençoar, que Deus continue te abençoando. Se você ainda não veio, ainda dá tempo. Amanhã nós estamos aqui fazendo até hora extra para o Senhor. Você pode vir em qualquer horário que você vai nos encontrar aqui, adornando e preparando a casa do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Vira para o irmão que está do seu lado. Fala assim, nessa noite, não dá uma engrossadinha na voz, mas nem fala, nessa noite, Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Vira para o irmão do outro lado e fala a mesma coisa para ele. Vamos lá? Quem precisa de palavra de vitória aqui nessa noite? Meu irmão, porque o que eu preciso é de palavra de vitória. Porque palavra de derrota é o que a gente mais escuta, né? É só você sair na rua que palavra de derrota, meu irmão, vem vindo sobre nós. Mas palavra de vitória é somente da parte de Deus para as nossas vidas. E é o que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Nessa noite eu quero ser usado por Deus como instrumento para profetizar bênção, vitória, conquista na sua vida e trazer uma palavra de vitória para você nessa noite. Você crê nisso? Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 13, por favor. Glória a Deus. Toda a igreja pode se colocar sobre os pés? Reverência à santa palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Gênesis capítulo 13. Em nome de Jesus. Verso 8. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Vamos todos ler. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Amém? Versículo 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos. Graças a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero ministrar essa palavra, a santa palavra do Senhor ao seu coração. Nós temos uma escolha nessa noite em sermos Abraão ou sermos Ló. Ser Abraão é totalmente diferente de ser Ló. E ser Ló é totalmente diferente de ser Abraão. O texto começa dizendo no capítulo 12 sobre a chamada de Abraão. Quando Deus diz para Abraão, o texto diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E
te farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o seu nome, e ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra de Deus ensina e nos mostra que Deus ele chama Abraão. E a primeira coisa que Deus faz com Abraão é desafiar Abraão. Deus fala assim: Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela, e você vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. Se você for obediente, Abraão, tudo que você fizer, eu vou te abençoar. Por todos os lugares que você passar, esses lugares serão transformados em bênçãos. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A palavra de Deus continua dizendo que depois de Abraão receber essa palavra no seu coração, automaticamente, rapidamente e prontamente, ele sai daquele lugar. E ele começa a andar em direção à terra que ele não sabia qual era, mas que ele tinha uma certeza que era uma terra que Deus tinha preparado. Quantas são as vezes que Deus, meu irmão, Ele nos manda para algum lugar que nós não conhecemos aonde é? Quantas são as vezes que Deus nos direciona a direções que nós não sabemos quais são, mas se nós formos obedientes, assim como foi na vida de Abraão, será na nossa vida. Nós seremos bem-sucedidos, nós queremos ser abençoados e nós seremos abençoados, nós queremos ser vitoriosos e nós seremos vitoriosos, porque nós somos obedientes e obedecemos a palavra do Senhor. Abraão sai então em direção a uma terra chamada Negueb, e ele vai passando por muitos caminhos e por muitos lugares, até que ele chega numa certa cidade chamada Ai. Olha o nome da cidade. Imagina se tem alguma coisa boa. Ai, Jesus. É um momento da minha vida, da sua vida, que a cidade que nós estamos é a cidade do Ai. Ai, Senhor, que promessa. Na vida de Abraão, meu irmão, não era diferente. A cidade que ele estava indo não era boa. A cidade que ele estava não produzia. Então ele chega ali e arma o seu acampamento, junto com todos que estavam com ele. A Bíblia diz que estava com ele a sua esposa, alguns dos seus parentes e o seu sobrinho Ló. E eles param nessa cidade. E rapidamente, ao ficar naquela cidade, sem ter muito mantimento, sem ter nada, Abraão percebe que aquela cidade estava passando por um triste momento de fome e de sede. Então ele percebe que ele não poderia ficar ali naquela cidade onde ele estava. Então ele desce para o Egito. E quando ele vai em direção ao Egito, rapidamente ele percebe que a sua esposa Sarai era muito bonita e era muito formosa. E ele combina algo com ela: olha, minha esposa, como nós estamos chegando numa terra que nós somos estrangeiros e as pessoas não nos conhecem, vamos fazer um combinado. Todos que chegarem perto de você, você diz que é minha irmã, porque se você disser que é minha esposa, eles vão querer me matar, vão acabar com a minha vida e rapidamente vão ficar com você e te possuir. Quando ela chega juntamente com seu esposo, que naquele momento passa a ser o seu irmão, juntamente com seu sobrinho Ló, naquela cidade. Quando o faraó fica sabendo da beleza daquela mulher e ele deseja em seu coração, Abraão fala com ele que ela era sua irmã, e não fala para ele que era sua esposa. A história continua nos dizendo que Abraão então continua vivendo a sua vida, e por isso ele começou a ter a graça de Faraó, e por ele ser irmão da sua esposa, no caso do Faraó, cunhado, Faraó então começou a presentear de muitos bens. A Bíblia fala que ele tinha ovelhas, fala que ele tinha bois, fala que ele tinha jumento, fala que ele tinha muitas coisas, e ele foi acumulando uma riqueza, até que um determinado dia a mão do Senhor chega até Faraó. E quando a mão de Deus chega até Faraó, Faraó então percebe que ele estava fazendo algo errado, e ele chega para Abraão e fala: Abraão, por que você mentiu para mim? Por que você me disse que ela era sua irmã, sendo que ela era sua esposa? E a maldição veio sobre a vida de Faraó. E naquele momento, Faraó então manda devolver a sua esposa Sarai para Abraão, agora sabendo que ela era sua esposa, e manda Abraão
tinha nada naquela cidade, ele desceu ao Egito para buscar o alimento. Então ele estava de passagem no Egito. E automaticamente o faraó manda que ele vá embora. E quando ele vai embora e pega todas as suas coisas e todos os seus bens e tudo que ele tinha construído, ele sai dali e vai em direção à cidade de Jericó. E quando ele está indo nessa direção, ele para nessa cidade. E ele faz o acampamento para que eles pudessem descansar. E quando eles voltam, todos aqueles que estavam cuidando dos seus gados continuaram cuidando dos pastores. Mas a Bíblia diz, ainda no capítulo 12, e também no capítulo 13, que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, os que cuidavam do seu rebanho, dos seus animais, eles começaram a se contender. Eles começaram a desentender. Eles não estavam entrando em acordo. Por quê? Por um único motivo. Porque a terra não conseguia produzir alimento para todos aqueles animais. Aí você começa a imaginar como ele tinha, como o seu rebanho era grande. E automaticamente, quando ele estava ali, ele começa a perceber, é o capítulo 13 que nós começamos ali. A Bíblia nos ensina que Abraão nesse momento ele estava riquíssimo, muito rico. Além de ele ter todos esses animais, além de ele ter todos esses gados, ele também tinha muito ouro e ele também tinha muita prata. Ele chega num determinado da sua vida que ele sai de uma cidade chamada Ai, sem nada. Ele simplesmente passa por Egito, passa algum tempo da sua vida, e quando ele volta, ele simplesmente é riquíssimo. Riquíssimo. Extremamente rico. E aí ele chega para Ló, seu sobrinho, e fala: olha, Ló, não tem como nós caminharmos mais juntos. A terra não consegue cuidar de mim e de você. Fala o seguinte: levanta os seus olhos. Toda essa terra aqui, ó, que você está vendo, você pode escolher. Se você disser que você vai para a direita, eu vou para a esquerda. E se você disser que você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão, ele tinha um entendimento do capítulo 12 na vida dele, que o próprio Deus o tinha chamado para ser uma grande bênção. Você consegue entender que você é uma bênção? Ou você ainda não conseguiu entender que você é uma bênção? Querido, existem muitas pessoas que ainda não conseguiram entender que são uma bênção. Existem muitas pessoas que ficam se gabando de ser uma bênção, mas na verdade não são uma bênção. Ló, ele se gabava de ser uma bênção, mas ele não era uma bênção. Quem era bênção era Abraão. E a partir do momento que ele teve a primeira oportunidade em escolher algo da parte do seu tio Abraão, a Bíblia nos afirma e nos ensina que ele escolheu o que ele não deveria escolher. Ele escolheu as campinas verdejantes que eram regadas pelo Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio imenso, limpo, maravilhoso. Eu acredito que aquela campina ela deveria ser extremamente verde. Se ele tinha um problema de pasto, o que ele precisava? Campina verde. Automaticamente ele chega e fala assim: eu quero essas campinas verdes. Observe que Abraão, ele deu o direito para que Ló pudesse escolher. Querido, quantas coisas nós podemos aprender com a vida de Abraão? Nós vamos aprender nesse ano de 2015 muitas coisas, muitos mistérios. Mas olha que sabedoria deste homem, olha que ousadia. Ele tendo a oportunidade de escolher o melhor para si, ele passa a oportunidade para o outro. Quantas são as vezes que eu e você temos a oportunidade de escolher algo bom para as nossas vidas, e nós rapidamente vamos lá e escolhemos o bom para nós? Pastor, mas então o senhor está dizendo que eu não posso escolher as coisas boas? Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que escolher as coisas boas, mas a Bíblia fala que nós temos que ter cuidado nas nossas escolhas. Se Ló tivesse sido um pouquinho mais sábio e tivesse deixado Abraão fazer a escolha, certamente ele seria abençoado. Mas como ele foi, como dizem por aí, o mais esperto, né? Eles falam por aí que quem chega primeiro bebe água limpa, não é isso? Mas isso não está na Bíblia, isso é dito. Eles falam que o zap não para, né? Nem na hora do culto. Quem é o zap elogia, pelo amor de Deus. E aí, meu irmão, ele fez a escolha errada, de decidir as campinas verdejantes e abandonar aquilo que não era que ele estava vendo com seus olhos naturais.
naturais, mas que ele deveria de ver com seus olhos espirituais. Eles dizem por aí que o mundo é dos espertos. Irmão, eu quero te afirmar que o mundo até pode ser dos espertos, mas o céu não é dos espertos. O céu é dos escolhidos, o céu é dos separados, o céu é dos santificados, o céu é de quem paga o preço, o céu é de quem vive aqui na terra uma vida diante do Senhor. Abraão entendia isso, que por onde ele fosse, por onde ele passasse, tudo seria uma bênção, e que as coisas iriam ser abençoadas, porque ele estava ali. Querido, nós precisamos de entender isso. Quantas são as vezes que nós não entendemos as promessas que Deus tem para a nossa vida? Quantas são as vezes que nós não entendemos aquilo que o Senhor tem para mim e para você? Quantas são as vezes que você está aqui nesse culto hoje, que o seu corpo está aqui, mas a sua mente está longe? Você está olhando para mim só com um olhar vazio e vago, e só de olhar para você eu consigo ver isso, porque a Bíblia fala que os seus olhos é a janela da sua alma. Fica olhando para mim com esse olho que não está entendendo nada. Sintonize, acorde para o Senhor. Último domingo do ano de 2014, o que muda na sua vida? Não muda nada, talvez sim, talvez não. Era só uma escolha que Ló ia fazer, como muitas que ele tinha feito. Talvez ele pensou, é só mais uma escolha, não vai mudar nada para mim. Meu irmão, muda tudo. A escolha que você faz hoje, ela muda tudo na sua vida. Talvez você não está entendendo isso ainda. Muitas escolhas nós fazemos, muitas opções nós temos, mas nós temos que mudar as nossas atitudes. Ló quis dar uma desperta, e ele rapidamente viu o que mais o interessava. Quando ele viu aquela campina vermelha, ele falou: o que é isso? Querido, quantas vezes que você temos andado pelos nossos olhares, por aquilo que nós temos visto? Existem muitas pessoas que são como Ló, ela anda por aquilo que ela vê. Se ela vê que aquilo é muito bom, ela quer. E se ela vê que aquilo é ruim, ela não quer. Se ela vê que uma pessoa é bonita, ela se interessa por ela. Se a pessoa não é tão bonita, não tem interesse. Se aquele emprego paga muito bem, ele quer. Se aquele emprego não paga muito bem, ele não quer. Se aquela igreja é linda, ele quer ser membro. Se a igreja é feia e tem reforma, ele não quer ser membro. Meu irmão, cuidado, que você pode andar como Abraão, ou você pode andar como Ló. Se você até hoje tem andado como nós, você tem que começar a mudar isso agora. Você tem que parar de seguir o que os seus olhos estão vendo e começar a seguir os que os seus olhos não estão vendo. A palavra de Deus por inteira e por completo, ela fala sobre isso, que todas as pessoas começaram a andar e a seguir os seus próprios conceitos e as suas próprias vistas, elas se deram mal, mas que todas as pessoas que não olharam os seus olhos, os seus conceitos, elas se deram extremamente bem. Todos e todas. Quantas são as vezes que eu e você preferimos andar nos pastos verdejantes, ao invés de escolhermos estar à beira da sombra da morte? Porque a palavra de Deus fala que ainda que nós estivéssemos neste lugar, o Senhor sempre estaria conosco. Ainda que eu andasse pelo vale, pela sombra da morte, eu não preciso ter mal, porque o Senhor está comigo. Irmão, você tem que entender que o Senhor está com você. Ló, ele começou a achar que Deus estava com ele, mas na verdade, Deus não estava com Ló. Ló estava com Deus. Existe uma diferença, saber disso? Entre Deus estar com você, você está com Deus. Deixa eu explicar isso melhor para você entender. Hoje todos nós estamos com Deus, todos nós, porque aqui é a casa de Deus, e certamente Deus está neste lugar. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 ou mais unidos em meu nome, ali eu estaria no meio de vós. Então Deus está aqui, então hoje você está com Deus. Mas a questão não é eu estar com Deus, a questão é Deus estar comigo. Essa é que é a questão, porque Deus continua na casa dele, e eu e você vamos embora, e Deus vai conosco. Deus estava com Ló, porque Ló estava com Abraão, e Deus estava com Abraão, e Abraão estava com Ló. No primeiro e único momento que Ló saiu de perto de Abraão, a bênção de Deus também saiu de perto. Foi um momento só, foi um desastre só, foi uma catástrofe só na vida dele. Irmão,
Irmão, não sei se você consegue entender isso que eu estou dizendo. Eu não sei se você que é visitante está conseguindo entender. Você que é membro, mas todos nós precisamos de entender. Nós precisamos ter fé, como a fé de Abraão, em acreditar que ainda que tudo esteja mal, que ainda que as coisas estejam de mal a pior, ainda que tudo pareça dar errado, sabe, meu irmão, Ló escolheu a melhor parte, e o pior ficou para Abraão. Abraão em nenhum momento pensou assim: agora eu estou fracassado, agora eu estou perdido, agora eu vou perder tudo que eu tenho. Pelo contrário, ele sabia que ele tinha a marca da promessa. Ele sabia que ele era escolhido, ele sabia que ele era separado pelo Senhor. Meu irmão, Ló, ele viu o que era agradável aos seus olhos, ele olhou o que era bonito e ele escolheu aquilo. Abraão deu o seu direito para que ele pudesse escolher. Querido, como você tem tomado as suas escolhas? 2014 já está findando. Até que como você tem escolhido as coisas na sua vida? Tudo na sua vida, como que você escolhe? Pelo que você vê? Pelo que você escuta? Pelo que as pessoas estão te dizendo, e aí você vai? Sabe? Nós temos que tomar cuidado, irmão, porque nós não temos que andar por vista, e principalmente vista de homem. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão, porque as pessoas que não sonham com você, elas têm o maior interesse em frustrar os seus sonhos. As pessoas que não estão no mesmo barco que você, elas têm o maior interesse em seu barco afundar, meu irmão. Quem está caminhando com você? Com quem você tem andado? Ló estava andando com Abraão, e ele era ricamente abençoado. Um dia ele decidiu andar sozinho, ele deixou de ser abençoado. Nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão. Como você tem tomado a sua decisão em servir a Deus? Aquilo que é bom, aquilo que você se identifica, você faz. E aquilo que não é bom e aquilo que você não se identifica, você não faz. Como você tem decidido as coisas da sua vida espiritual? Esse propósito é muito difícil, eu não vou entrar nele. Vou esperar um propósito mais fácil para poder entrar. Cuidado, meu irmão, você está andando por vista. Você está fazendo o que o seu olho te dá condição de ver e fazer. O ser humano é muito esperto, muito inteligente. Você vê alguma coisa, você já pensa depois daquilo, e você vai processando um monte de passo a passo que pode acontecer depois daquilo. Só que nós estamos vendo aqui na frente. Deus está vendo o nosso futuro. Nós não temos a capacidade de prever o nosso futuro, porque o nosso futuro somente Deus sabe, somente a Ele pertence. Ló escolheu aquela campina que aparentemente era banhada por águas vivas, águas fortes, que ele não teria nenhum tipo de problema. Mas nós vamos vendo que muitas coisas na nossa vida são assim. Existem muitas vezes que o pecado ele vem para mim e para você como algo agradável. Meu irmão, imagina o pecado da prostituição, do adultério, da pedofilia, da mentira e tantos outros pecados. No primeiro instante parece ser lindo, parece ser a melhor coisa do mundo, mas passa alguns instantes, você começa a ver que aquilo ali tudo está se acabando, e aquilo está acabando com você. Você vai se corroendo, se corrompendo, e aquilo vai acabando na sua vida. E quantas são as vezes nós vemos uma situação que aparentemente não vai dar em nada, que aparentemente tem tudo para dar errado, e aquilo começa a virar, e Deus começa a mover, e a história vai mudando, e a situação vai mudando, e aquilo que não era para ser acaba sendo, porque a palavra de Deus nos ensina que Ele usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus, meu irmão, quando Ele diz que Ele não está preocupado em escolher pessoas capacitadas, Ele estava dizendo para mim e para você, ainda que nós não sabemos falar direito, ainda que nós não sabemos ler direito, ainda que nós não somos tão inteligentes assim, mas nós somos escolhidos pelo Senhor. Meu irmão, o que faz a diferença é isso. Deus escolheu Abraão, e Deus chegou para Abraão e falou com ele. O que você faz quando Deus te desafia? Quando Deus desafiou Abraão, Abraão estava pronto para aceitar e para receber esse desafio. Como que você vê? Aquilo que estava ao alcance dos seus olhos, e por ali ele começou a tomar as decisões da sua vida.
Se eu e você começarmos a tomar as decisões da nossa vida, baseado naquilo que nós estamos vendo, irmão, certamente nós vamos errar e muito, e vamos errar feio. Nós não podemos andar assim. Nós não podemos andar e ser guiados por aquilo que nós queremos e por aquilo que nós estamos vendo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Temos que tomar cuidado, muito cuidado. Quantas são as vezes, irmão, que nós pensamos só em nós mesmos? Sabe, Ló, ele pensou em si mesmo, ele nem preocupou com o seu tio Abraão. Ele não quis nem saber aonde ele iria viver, o que ele faria, ele não preocupou com isso. Sabe o que isso fala? Do egoísmo. Ele diz: quantas são as vezes que nós somos egoístas? Quantas são as vezes que nós só pensamos em nós mesmos? Quantas são as vezes em tudo? Nós não pensamos no nosso próximo, nós não pensamos na pessoa que está do nosso lado. Nós falamos todo dia que amamos, nós falamos todo dia que respeitamos. E aí você pode pensar nas grandes coisas, mas você também pode pensar nas pequenas coisas. Quantas são as vezes, meu irmão, que eu e você somos assim? Quantas são as vezes que eu e você, em vez de fazer escolhas certas, escolhas simples, fazemos escolhas tolas, escolhas que não têm nada de sabedoria de Deus nas nossas vidas? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso fala sobre o nosso caráter. E o nosso caráter, ele reflete aquilo que nós somos com Cristo, quando ninguém está nos vendo, quando nós estamos somente nós na presença do Senhor. Sabe, meu irmão, as maiores intimidades que nós vamos ter com o Senhor é quando nós estamos sozinhos com Ele. Quando você está na igreja, você é impulsionado, você é motivado a continuar adorando ao Senhor. Mas quando você está sozinho, é só você e Deus, é você que tem que buscar, é você que tem que clamar. Abraão, ele tinha esse entendimento, que ele precisava de estar a sós com Deus, e Ló não tinha esse entendimento. Ló não conseguia entender o que ele precisava fazer para ter a bênção de Deus na sua vida. Quantas são as vezes que nós pensamos que nós somos abençoados? Quantas são as vezes que nós pensamos que nós chegamos já num patamar onde nós não precisamos mais de mais nada, nem tampouco de mais alguém? Mas o que nós vamos ver é que nós estamos cheios de nós mesmos, cheios do ego, cheios do egoísmo, cheios das minhas vontades, e começamos a andar pelo que nós vemos. A grande principal diferença entre Abraão e Ló é que Abraão não andava pelo que ele via, ele andava pelo que ele não via, pelo que ele cria. Já Ló não andava pelo que ele cria, ele andava pelo que ele via. E você tem a opção de sermos Abraão, sermos desafiados a todo instante, sermos provados a cada momento, mas saímos certos com a nossa vitória. Ou nós temos como Ló, que escolhe o caminho mais rápido, que pega um atalho, que vai sempre pelo caminho mais fácil, que volta para trás. Queridos, quantas são as vezes que eu e você temos que trilhar o caminho mais difícil? Quantas são as vezes que eu e você temos que passar pelos piores momentos para que nós possamos ser provados e aprovados? Quantas são as vezes que nós precisamos aprender com a palavra de Deus? Quantas são as vezes que eu e você precisamos ter lição de vida? Essa semana, infelizmente, semana passada, nós tivemos a triste notícia, segunda-feira essa semana, que aqui tem uma Maria das Neves falecida. Triste notícia. Nós fomos lá, e a família arrasada, coração contrito, todos muito tristes. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Uma pessoa chegou para aquela irmã: mãe, já com idade avançada, e falou assim para ela: eu não consigo entender o que a senhora é a pessoa melhor do mundo, a senhora é a melhor mãe do mundo, a senhora fez tudo pelos seus filhos, e Deus permite que o seu filho vá. O certo é o pai enterrar o filho, não é o certo é o filho enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. E ela se deu em lágrimas e ficou emotiva com aquilo, e eu entendi que o Espírito Santo falou no meu coração, que Deus coloca pessoas boas, pessoas honestas, pessoas certas em prova,
Porque pessoas boas e honestas vão gerar pessoas boas. Abraão, Ló, Daniel, Ezequiel, Davi, tantos outros personagens da Bíblia foram colocados em prova para que eu e você pudéssemos ter exemplo e nós podemos vencer. Existe essa grande diferença entre homens de Deus, que são verdadeiramente Deus, e aqueles que dizem ser de Deus. Feche seus olhos por um instante. O que você tem sido até aqui? Você tem sido Abraão ou você tem sido? Sabe, meu irmão, o ano acaba, a vida continua. Pode ser com muitos esse ano, muitos outros anos vão existir, muitos outros anos vão iniciar, muitos outros anos vão acabar, mas a nossa fé ela não pode mudar. A nossa fé ela jamais pode acabar. Logo, ele tinha visto nas mãos, mas não tinha visão. Irmão, eu e você precisamos ter visão. Jesus disse assim: olha, bem-aventurado os que não viram e creram. Abraão não viu nada, não viu nada que aparentemente aos seus olhos era bom, mas Ló viu algo que aparentemente enchia os seus olhos, e ele fez aquela escolha, ele quis aquilo que aparentemente era muito bom. Ló, ele abraçou o que ele viu. Abraão, ele abraçou o que ele viu. O que você tem abraçado, meu? Aquilo que você vê todo dia, aquilo que te fala. Você tem abraçado aquilo que você não tem visto, aquilo que você está na fé, crendo que o seu Redentor vive. Ló foi movido pelos seus olhos naturais viram. Abraão, ele foi movido pelos seus olhos espirituais viram. Querido, nós precisamos de mudar as nossas atitudes, nós precisamos de mudar o nosso caráter, nós precisamos de ser mudados a cada dia. Nós estamos prestes a fazer, ou já começamos a fazer, o nosso projeto de vida. E quando as coisas da nossa vida nós continuamos pedindo por aquilo que nós estamos vendo, e não por aquilo que nós estamos crendo. Quantas coisas você desistiu de pedir ao Senhor, porque você começou a ver que aquilo era impossível? Quantas coisas você desistiu de clamar ao Senhor, porque os seus olhos começaram a te dizer que aquilo não iria acontecer? Quantos momentos da sua vida decisivos você não tomou a decisão certa? Se coloque no seu lugar, em nome de Jesus. Ló, ele é o exemplo do homem natural. Ló, ele é o exemplo daquela pessoa que acredita naquilo que ele está vendo. Ló, ele é o exemplo daquilo que é palpável, que é notório. Abraão é o exemplo daquilo que não existe, daquilo que somente a fé pode produzir no nosso coração. Querido, no resumo da ópera e no fritar dos ovos, eu preciso que o seu coração aumente a sua fé. Levante as suas mãos ao céu. Comece a pedir ao Senhor mais fé. Vai 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 pedir ao Senhor mais fé. Aumenta a nossa fé no Senhor, meu Deus, porque nós cremos em Ti.